Então, boa tarde para todos e todas vocês. Hoje, dia 15 de março de 2021, segunda-feira, começando a nossa semana aí com o pé direito. Muito conteúdo para a gente estudar. Estou vendo aí que o pessoal já está postando a resolução das atividades, né? Principalmente essa aí do formulário, que foi bem tranquila, mas todas elas são pontuadas, viu? Então, é bem interessante que vocês façam, gente. Se tiver alguma dificuldade, vocês podem comentar no grupo. Eu vi lá que vocês mesmos estão se respondendo, isso é interessante, isso é para isso mesmo. Depois que terminar a disciplina, a gente pode desfazer o grupo, já vai ter cumprido nossa missão mesmo. Aí, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem no privado também, se tiver necessidade. Vamos lá, hoje nós vamos trabalhar aqui com a formatação de documentos HTML utilizando o CSS, né, que é uma tecnologia que a gente trabalha com folhas de camadas de estilo. É bem importante aí no universo de desenvolvimento web, justamente porque a gente tem uma condição de fazer a separação da estrutura do documento, que é o código HTML, e a estrutura de formatação, que é o CSS. Então a gente consegue dividir muito bem essas duas vertentes aí, certo? Então vai ser bem legal. Eu quero saber primeiro de vocês, né, como que foi aí a construção das atividades, se está dando para fazer direitinho, se está tendo dificuldade, se está dando para entender o que é para ser feito, como é que está sendo, né? Vocês podem aí ficar à vontade, fala no chat, manda mensagem aí de voz mesmo. João Pedro, quer falar? Tranquilo, professor. Por enquanto, a minha eu fiz tranquilo. Só não sei se tá certo, mas eu fiz com base na última aula que você fez. Legal. Saber se está certo, ok, né? Confiança mesmo que você está fazendo, vai dar certo. O HTML, ele é bem tranquilo, né? Então, não tem muito segredo em relação a isso, não. Eu tenho certeza que vai estar certo, sim. Mais alguém, gente, quer falar? O Lucas tá de boa também, né? Tá tranquilo. Vai funcionar, João Pedro. Pode deixar que vai dar certo, sim. Tá tudo de boa, então, né? Tranquilo, gente? Ótimo. Então, o silêncio aí, eu vou considerar que tá todo mundo tranquilo, né? Isso aqui é justamente para a gente poder fazer uma ajuda mais especial para cada um aí. Você lembrou dessas aulas aí, Alessandro? É tudo de boa, né? A gente tem que fazer um negócio tranquilo mesmo. Vamos lá. Vamos começar então com o nosso conteúdo aí de hoje. Só lembrando aqui, né, que nós trabalhamos com os principais conceitos da HTML, a estrutura padrão do documento, as tags de título, de parágrafo, de quebra de linha, algumas tags de formatação de fonte. Vocês vão perceber aí que a gente não vai utilizar tag de formatação mais, a gente vai utilizar o CSS para fazer formatação, que é o que nós vamos tratar hoje. Nós vimos os formulários, que eles podem ser formatados a partir do CSS também, outra coisa bem importante. E uma observação aí no exercício, que foi aqui que eu não tinha percebido de verdade. Então, até aproveitar aqui, né, que vocês estão todos conectados, deixa eu abrir aqui o exercício 2 que eu mandei na sexta-feira. Projetar a tela aqui, peraí. Aqui. Jogar aqui para o lado. O exercício 2, vocês vão criar um formulário. Esse formulário tem alguns campos específicos, né? Isso aí vocês vão
personalizar esse formulário da forma que vocês quiserem. Vai ter pelo menos 2 campos de texto, um campo de senha, 3 campos do tipo rádio button, 3 campos do tipo checkbox. Eu coloquei um botão de envio e um botão de reset. Só que tem um detalhe, eu não coloquei aqui um campo de select, que é uma lista de seleção. Eu vou adicionar aqui nesse texto e vou alterar, né? Mas já fica avisado para vocês aqui que é interessante vocês criarem também um campo de seleção. O que é um campo de seleção? É aquele que a gente clica no botãozinho e ele aparece as opções, né? É o do tipo select, né? Então, vocês vão criar ele aí também. O exemplo dele está na aula passada, né? Vocês podem pegar aí no mural, tem a gravação da aula, e no documento aqui, ó, PDF, tem o código como fazer ele também. E todos os outros, né? O select é esse aqui, a lista de opções, beleza? Então, no exercício lá é para colocar ele também. E, inclusive, nesse arquivo PDF, tem um exemplo aqui, ó, de um formulário de contato que vocês podem fazer. Isso aqui é só para treinar mesmo. Não necessariamente que vocês vão me entregar isso aqui, não. Isso aqui, se quiser treinar mais um pouco, vocês podem fazer. Até recomendo, né? Quanto mais vocês praticarem, melhor. Beleza? Vamos lá. Let's go aqui. Então, vamos falar aqui sobre o CSS, folha de estilo. Então, o que é folha de estilo, né? Folha de estilo, né, eu estava comentando aí com vocês, que são arquivos que a gente utiliza para formatar um conteúdo de uma página HTML. Então, na verdade, são o quê? São um conjunto de regras que são responsáveis pela formatação de um documento HTML, de forma mais geral, assim, né? João Pedro, se você usou um site da internet como exemplo, mas você mesmo que fez, ok, tá de boa, né? Não tem importância não. Você pode se inspirar em algum site, mas o importante é que você digite o código, até para poder aprender. Né? Eu posso pegar um código, copiar e colar? Posso, mas acaba que eu não vou aprender realmente a fazer aquilo, né? Mas se você digitou os comandos, é isso aí que eu queria que vocês fizessem, beleza? Então, onde a gente pode usar essas folhas de estilo, né? Todo programa que trabalha edição de texto, a gente pode fazer uma folha de estilo. Uma folha de estilo nada mais é que um documento de texto com algumas marcações, muito parecido com a ideia do HTML, só que a gente fala aqui que não é linguagem de marcação, né? É um pouquinho diferente. Então, quais são as vantagens do uso dessa folha de estilo? A gente tem um controle total sobre a apresentação do site, ou seja, aquela visualização da página, a gente vai conseguir formatar os elementos, agiliza principalmente na manutenção e numa mudança de layout desse site. Então, se a gente quiser mudar a cara do nosso site, com o CSS a gente tem muito mais facilidade. A gente pode utilizar é, a ideia de diferentes tipos de mídia. O que significa isso? Seria, por exemplo, diferentes dispositivos. Né? Pode colocar ali numa televisão, pode colocar num tablet, pode colocar no celular, pode colocar no computador, e a gente ajustar a nossa página de acordo com esse dispositivo que a gente está utilizando. Então, o CSS ele permite que a gente faça também esse tipo de verificação e de adaptação no tamanho das telas. O carregamento se torna um pouco mais rápido, até porque o número de linhas que eu utilizo para formatar um documento HTML vai ser menor, né? Então, facilita bastante, a gente reduz o número de linhas de código.
a gente melhora a acessibilidade e a usabilidade do usuário. O que significa isso? A gente tem condição de deixar o site mais simples para uso. A gente pode facilitar os acessos dos usuários que têm uma certa dificuldade. Por exemplo, um deficiente visual, a gente pode colocar um botãozinho lá no nosso site que quando ele clicar, ele vai aumentar as letras da página. Então, ele não vai ter tanta dificuldade assim de enxergar, ou seja, facilita em tudo, certo? A gente pode criar páginas mais portáveis, né? Páginas que funcionam em diversos sistemas operacionais, sistemas de diferentes dispositivos também. Então, como que funciona a folha de estilo? A gente define um rótulo para um objeto e depois as propriedades que a gente vai trabalhar dentro daquele objeto. E todo objeto que for rotulado com aquele rótulo que nós acabamos de criar, ele vai passar a ser formatado com aquelas características, certo? Então, na prática, para entender isso aqui é muito mais simples. Vocês vão ver aqui que é muito de boa mesmo da gente fazer isso. Ela está se carregando aqui. Estou sendo carregador aqui perto, eu vou continuar aqui. Se não vai afetar aqui vocês. Então, aqui, ó, a tecnologia de folhas de estilos, né, que são aplicáveis ao HTML, é chamada de CSS, ou Cascading Style Sheets, folhas de estilo em cascata. Né? Por que é folha de estilo em cascata? Porque a gente tem uma hierarquia da estrutura desse documento. A gente pode utilizar várias folhas se a gente tiver necessidade também. Um documento HTML não necessariamente utiliza uma folha só. Aquela que é utilizada primeiro, ela tem uma prioridade maior. E o uso do CSS depende de uma boa estrutura do HTML. Então, como a gente está estudando HTML agora, a gente também vai utilizar essa boa estrutura como um todo. Né? Então, vou explicar para vocês o que é seletor. Seletor é como se fosse um objeto. E aqui tem as propriedades. A propriedade A, propriedade B e o valor que ela vai receber. Cada propriedade aqui ela é definida em termos específicos da linguagem. Então, se eu quiser formatar um alinhamento de texto, eu vou ter ali uma propriedade que chama text align. Se eu quiser mudar a cor de um texto, eu vou chamar a propriedade color. Então, para cada propriedade, eu vou ter uma funcionalidade diferente, certo? Isso aí a gente vai ver as propriedades que vocês vão poder usar. Realmente tem muita coisa. Primeiro, é entender que a estrutura. A estrutura do CSS é isso aqui. Basicamente isso aqui. Muito simples até. Lembrando aqui que o uso do ponto e vírgula é sempre obrigatório no final de uma declaração. Declaração a gente fala que é uma linha aqui de definição de propriedade, ou seja, propriedade e valor. Se a gente tiver outra propriedade aqui embaixo, eu preciso ter esse ponto e vírgula aqui. Se eu não tiver, ele vai dar erro e não vai conseguir carregar a formatação do meu documento. Comentários, eu posso fazer comentários durante o código, eu posso colocar aqui, ó, barra asterisco, os comentários, asterisco barra. Aí eu posso fazer a quantidade de linhas que eu quiser. Isso aqui é importante porque às vezes a gente escreve comentários no código para facilitar o entendimento, o porquê que a gente está fazendo aquela formatação, para que é aquilo, né? Isso aí é bem legal. Né? Todo programador, né, normalmente trabalha com essa ideia de comentários no código, né? Principalmente quando tenho uma equipe trabalhando e outras pessoas vão ver aquele código que eu criei. Quando eu estou trabalhando sozinho é mais tranquilo. Mas ainda assim é interessante porque às vezes eu fico muito tempo sem mexer naquele código. Se eu deixo um comentário, facilita muito, né, de entender ele de forma mais rápida depois que eu pego, né? Então, a utilização das estruturas CSS cria uma camada de apresentação, ou seja, de formatação. É como se eu tivesse
uma camada de estrutura, né? Vou colocar aqui assim, ó, camada de estrutura, que é o HTML, e a apresentação, que é o CSS, a formatação da página, certo? Então, a gente tem dois arquivos que vão trabalhar em conjunto e eles vão se complementar. Uma vai ser a estrutura e o conteúdo do documento, que é o HTML, e o CSS vai servir somente para fazer a formatação. É um negócio muito legal. Então, se a gente quiser substituir a camada de apresentação, o CSS, a gente vai facilmente mudar o nosso layout, ou seja, a cara do nosso site, a cara da nossa página em si. Vai ser bem importante isso aí, certo? A gente tem dois tipos, na verdade três, né, de vinculação do código CSS ao HTML, né? O primeiro aqui é o chamado CSS externo, que a gente cria um arquivo CSS separado e faz a vinculação desse arquivo dentro do HTML. Tem o uso do CSS dentro do cabeçalho do HTML, através das tags style, e tem a utilização do atributo style em cada elemento que a gente quer formatar. Esses dois tipos aqui, eles são, né, comuns até, a gente pode ver eles durante o período aí é, de desenvolvimento, mas é importante que a gente sempre utilize esse aqui, ó. Tanto é que eu coloquei como recomendável. Por quê? Porque esse tipo de vinculação a gente pode trocar outros CSS de forma mais fácil. Isso aqui fica disponível para outras páginas do site. Por exemplo, quando a gente cria um site, normalmente eu vou ter uma página inicial, e o nome padrão a gente chama de index.html, e tem outras páginas que a gente vai acessar a partir dessa página inicial. Então, se eu crio a formatação num arquivo separado, toda vez que eu fizer a chamada desse arquivo CSS separado em várias páginas, eu vou formatar meu site da mesma maneira. Então, estou criando um padrão de formatação a partir de um arquivo único. Agora, se eu uso essas outras estratégias, eu não vou ter esse estilo compartilhado por outros arquivos. Então, é muito importante a gente usar isso aqui. Na apresentação aqui tem até um exemplo sobre isso, né? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui na prática. Eu não vou seguir isso aqui, né? Porque a gente não está diretamente no laboratório, mas vocês vão ver o tanto que isso aqui é tranquilo, certo? Eu vou abrir aqui nosso ambiente, né? O Replit. Já deve estar acostumados aí. Login. O login saiu. Vou pegar aqui. Acho que é esse aqui. Ver se é a senha essa mesmo. Às vezes eu esqueço. Bom, não é esse aqui, vai ser esse aqui. É, legal. Abrir aqui, New Repli. Vou colocar aqui HTML, CSS, JS. E aqui eu vou colocar aqui, ó, exemplos CSS. É o nome do meu projeto, né? Vou mandar criar aqui. Mandar criar.
Legal. Quando eu abro aqui, gente, uma coisa interessante que acontece, vocês vão perceber aqui é o seguinte: a estrutura do documento padrão do Replit, ele já abre para a gente um CSS, né, aqui embaixo, ó, tá vendo? O CSS e um script. Então, na verdade, a gente já vê como que faz a ligação do arquivo CSS aqui, ó, nessa linha. Então, eu vou manter isso aqui. Né? A única coisa que eu vou fazer aqui, para não confundir a gente, eu vou apagar essa linhazinha aqui, ó, a linha 10, do script JS. Por que, que eu não vou usar isso aqui por enquanto? Porque a gente não vai estar trabalhando com script ainda. Então, eu vou apagar aqui, ó, e vou manter essa de cá, viu? E aqui eu vou colocar aqui, ó, exemplos CSS. E aqui, ó, eu vou passar o mouse do lado dos três pontinhos do script JS, já que eu não vou precisar dele. Vou clicar aqui e vou mandar deletar. Deletei, ok, bacana. Então vamos lá. Primeira explicação aqui, ó. A estrutura básica do nosso documento HTML, ele tem o que de diferente aqui? Se a gente for olhar aqui, ó, doctype HTML, a gente já conhecia? Já, né? HTML a gente já conhecia? Já. O Red, né, a gente já conhecia? Já. Né? A parte do cabeçalho a gente já conhecia, sim. O bar a gente já conhecia? Sim. Né? Só que dentro do Red, né, é bom observar que tem uma marcaçãozinha aqui que a gente tem de nova, né? Nós vamos conhecer ela aqui agora. Ah, o MetaChat7 a gente já tinha usado, o MetaName Viewport já tinha usado, né? Isso aqui, de certa forma, já é comum para a gente. Então, isso aqui é codificação de caracteres, para a gente poder colocar caracteres acentuados. Essa outra aqui é para a gente ajustar a nossa página de acordo com o tamanho da tela que a gente está usando, né? Se for no celular, vai ajustar no celular, se for no tablet, vai ajustar no tablet, se for no computador, vai ajustar no computador, etc. Aqui é o título da nossa página, exemplos.css, né? Lembrando que o título é o texto que aparece aqui na barra de cima. E aqui é a ligação que eu tenho desse arquivo CSS com o nosso HTML. Então, essa aqui é a maneira mais recomendada da gente fazer a ligação. É por isso que a gente chama de CSS externo. Por quê? Porque o arquivo está aqui separado e a gente tem o HTML aqui fazendo a chamada, certo? Deixa eu ver um negócio aqui. Legal. Então, gente, essa linha aqui, ó, link href style.css é o nome do arquivo que eu quero ligar, certo? Style sheet é o que? Folha de estilo. Type text.css. Vocês vão ver que, assim, eu preciso lembrar, gravar isso aqui, decorar? Não. Eu tenho que saber seguir o exemplo. Né? É importante a gente bater o olho para cá, ó, e entender pelo menos o que essa linha faz. Eu não preciso lembrar o código dela assim de cabeça por enquanto. E isso aí só vai acontecer com a prática, viu? Então, não se preocupem com a escrita desse código aqui ainda. Link, href, hell, type, essas coisas. A única coisa que você vai preocupar é o seguinte: o porquê que eu coloquei aqui, ó, quando a gente abre, fica com style.css, que é o nome do arquivo CSS que eu tenho. Então, isso aqui já foi criado de forma automática quando eu gero um novo projeto aqui dentro do Replit, né? Agora, se eu estivesse usando meu computador, eu teria o quê? Que criar um arquivo que chamava estilo.css ou style.css, igual está aqui, e fazer essa ligação, certo? Então, a gente tem que entender isso aqui, ó. O que é que tem nesse arquivo aqui, style.css? Ele está em branco, né? Por enquanto ele não tem nada, mas agora a gente vai adicionar aqui algo nele. Primeiro eu vou fazer um conteúdo básico, vou colocar aqui, ó, colocar um parágrafo. Olá, pessoal.
Outro parágrafo, como vocês estão. Isso aqui tudo em HTML. Dois parágrafos, né? Vamos dizer que vocês todos já sabem como é que funciona lá, ó. Olá, pessoal, como vocês estão? Legal? A gente percebe que tem esse conjunto aqui, certo? Agora, eu quero formatar essa fonte aqui. Eu quero colocar uma cor nela, tá? Preto e branco, que é a cor padrão que a gente recebe no HTML. Como é que eu faço? Eu não vou usar aquelas marcações, fonte, cola, essas coisas. Não é legal fazer isso. O que que a recomendação usar? É criar a formatação a partir do CSS. Já que a gente já tem a ligação aqui, ó, com esse arquivo, eu clico em cima dele e falo assim, ó, eu quero formatar meus parágrafos com a cor verde. É um exemplo aqui, ó. Eu tenho um parágrafo, legal? Então eu vou colocar a cor verde para esses parágrafos. Todos os parágrafos. Então simplesmente chego aqui, coloco o P, né? A marcação do parágrafo é um P. Vou colocar assim, ó, color, dois pontos, green, ponto e vírgula. Posso colocar ponto e vírgula aqui, tranquilo. E vou mandar rodar aqui agora. Olha o que que acontece. Nosso parágrafo ele ficou totalmente verde, certo? Por quê? Porque a gente está falando que os parágrafos vão ter cor verde. Olha que legal. Se eu tiver um título aqui, ó, título maiorzão, título de H1, saudações, coloca aqui, ó, executar, saudações, ficou bem grande, né? Por quê? Porque é o título, né? O título normalmente é maior. O texto aqui, né, em parágrafo, ele está em verde. E o título ele não ficou em verde. Justamente porque, na hora que nós fizemos a formatação, nós só colocamos que a cor verde vai aparecer para os parágrafos, certo? Então, eu não fiz formatação nenhuma para o H1, ok? Então, a gente não tem formatação para o H1. Mas se eu quiser colocar uma formatação para H1, eu posso colocar também. Aqui, ó, H1, né? O que que é um H1? H1 é o título. H1, eu vou colocar aqui, ó, text line center. Vou rodar. Ó, meu título ficou centralizado, tá vendo? Legal. Então, todo o título ele vai ficar centralizado, ok? Coloquei o H1, centralizou o texto. Por quê? Text Align Center, ok? Então, o que que a gente tem aqui é o que a gente chama de seletor. Né? Seletor é um objeto do nosso HTML. Aqui é o que? Uma propriedade. Aqui é o que? O valor dessa propriedade. Aqui é a mesma coisa, um seletor P, que é o elemento P que a gente está formatando. Aqui é uma propriedade, color, né, que é a cor do texto, e green, verde, que é o valor, certo? Então a gente faz a formatação em cima dessa folha de estilo. Isso aqui é bem legal porque se eu tiver outras páginas dentro do meu projeto, todas elas vão seguir a mesma ideia, todas elas vão seguir a mesma formatação. O conteúdo pode ser diferente, o texto pode ser diferente, mas elas vão estar formatadas de forma uniforme, que é o mais importante, certo? Então, isso aí é muito importante para a gente fazer. Ok? Beleza. Vocês querem perguntar alguma coisa por enquanto? Ou tá tranquilo aí? Tá tranquilo? Tá, né? Vou considerar que sim.
É, legal. Aí, esse texto aqui, eu falo, vou ajustar agora o tamanho do texto do parágrafo. Tô achando o parágrafo que tá bem pequenininho. O título tá desse tamanhozão aqui, ó. Então, eu vou alterar o tamanho do texto desse parágrafo. Então, o que que eu faço? Eu vim aqui, ó. Vocês vão perceber, ó. HTML eu coloquei só o conteúdo, né? Só as marcações do conteúdo. E aqui eu estou fazendo o restante. Aqui, ó, fonte, size, vou colocar aqui, ó, 16 pixels. Eu vou rodar. Ficou até menor, não ficou grande, não. Vou colocar 24 aqui para ver. Ficou melhor. Mas ficou grande demais agora, né? Vou jogar para 20 aqui. Tá grande demais. Vou jogar 18. O 16 ele ficou menor. 18. Então, eu aumentei aqui agora o tamanho do texto do parágrafo. Legal? Porque eu defini que os parágrafos vão ter 18 pixels de tamanho. Então, isso é bem importante porque é muito comum a gente fazer esse tipo de formatação, né, tamanho de texto. Uma coisa que eu posso fazer aqui, por exemplo, eu quero que a fonte que eu use dentro desse parágrafo seja uma fonte específica. Por exemplo, qual é a fonte que a gente pode usar muito? Arial, Times New Roman, né? Essas fontes padrão. Então a gente pode usar aqui, ó, um comando que chama font family e eu escrevo aqui, ó, Arial, certo? Vou rodar aqui, ó. Vocês veem que ficou, o texto ficou um pouquinho diferente. Eu achei que não ficou legal, quero mudar para outra. Eu posso, né, colocar os dois pontos. E aqui é interessante, quando a gente está usando o Replit, ele já completa para vocês com algumas fontes que a gente pode usar, né? Então tem fonte aqui bem diferente, igual tem aqui a Cursive, né? Que parece, deve ser parecida com a escrita à mão. Vamos ver aqui. Não, só deitou um pouquinho, não ficou muito legal, não. Vou ver aqui. Impact. Seleciona essa opção aqui, mandar rodar. Hum, Isso aí vai de gosto, viu, gente? Vai de gosto. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Não ficou bem do jeito que eu imaginei, não, mas tudo bem. Se eu quiser mudar a fonte do H1 aqui também, posso fazer a mesma coisa, viu? Posso definir aqui, ó, font family, e escrever aqui, ó. Vamos dizer aqui que eu vou colocar essa aqui só para a gente testar. Vamos ver como é que vai ficar. Franklin Gothic. Não fez muita diferença, não. Vou trocar aqui e colocar outra. Gil Sans. Também não mudou muita coisa, não. Cambria. Hum, não, tá ruim de fonte, hein? Tem uma manhãzinha que depois eu vou mostrar para vocês que a gente pode escolher uma fonte personalizada para poder mandar. E depois a gente vê isso aqui. Ok. Colocar essa fonte aqui mais normal. Assim. Saudações desse jeito. Vou mudar o tamanho dela aqui também, ó. Vocês veem aqui que as propriedades que eu usei lá no P, eu posso usar aqui também, né? Não preciso, não necessariamente tem que ser tudo diferente, não. Isso é questão de fazendo e executando, né? Igual eu tô fazendo aqui com vocês, ó. Não gostei disso aqui, eu vou lá e mudo. Até uma hora que chega no negócio aí que vocês vão gostar, viu? Então, isso aí é meio que tentativa e erro mesmo, até chegar num formato que vocês se agradam.
Aí depois de um tempo também que vocês estão desenvolvendo, vocês vão perceber o seguinte: você já tem um formato que vocês vão gostar. Por exemplo, eu gosto de usar essa fonte para esse tipo de site, eu já gosto de usar essa outra aqui para esse tipo aqui. Então vocês vão mudar também depois o padrão seus com o tempo. Vai começar a desenvolver que aparece. Aí tem aqui, ó, a forma de escrita do CSS com estilo embutido. Eu vou só mostrar para vocês aqui, não vou nem, nem mostrar o código em si, é só para você saber que existe, né? Porque a forma recomendada é a forma que a gente já está vendo. Então, esse exemplo aqui, ele tem o HTML e o estilo embutido dentro do cabeçalho do HTML. Como é que a gente enxerga isso? Ó, tem essa marcação HTML aqui, barra HTML aqui embaixo. Aí tem o red barra head, né? Então, ou seja, tem o cabeçalho da página, ok? Aqui é o corpo da página, ok? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o título da página e aqui o estilo. Então, o estilo que eu coloco dentro do cabeçalho, eu tenho que colocar essa marcaçãozinha que chama style. Aí, dentro do estilo, eu coloco os comandos igual a gente viu lá, né? A chavinha, propriedade, valor, fechou a chavinha, então fechou esse estilo. Ou seja, todos os parágrafos dessa página aqui apenas, somente dessa página, elas vão ser formatados com esse estilo. Por que eu estou falando somente dessa página? Porque como esse CSS está embutido nesse arquivo HTML específico, eu não consigo usar essa formatação para outras páginas do meu site. Então, isso aqui não é uma formatação tão eficiente. E essa forma aqui, né, que a gente está usando, ó, com esse link hrefstyle.css, a gente já está linkando o meu arquivo HTML com um outro arquivo CSS. Então, se eu quiser em uma outra página usar esse mesmo arquivo CSS, eu posso usar tranquilamente, justamente porque eu posso fazer essa mesma ligação com essa outra página que eu criar. E aqui eu já não consigo fazer, certo? Então aqui o código fica dentro do HTML. Não recomendo fazer isso. Eu não vou nem mostrar como é que faz isso aqui, não. É só para vocês saberem que existe. Porque pode ser que vocês peguem um código pronto e tá esse negócio aí. Vocês vão ficar sem entender o porquê que colocou estilo no cabeçalho. Às vezes acontece, né, de colocar. Outra forma da gente embutir o arquivo o estilo CSS dentro do código é usando a propriedade style. Então, por exemplo, eu quero formatar somente esse elemento P específico, somente esse parágrafo aqui. Então, tem um parágrafo aqui dentro desse arquivo HTML, aí eu coloco aqui, ó, propriedade style, e dentro dessa propriedade, dentro desse atributo, desculpa, isso aqui é atributo, eu coloco essas propriedades aqui, ó, font family, que é o que? O tipo da fonte, font size, que é o tamanho da fonte, e a color, que é o tamanho, a cor dessa fonte. Então, eu estou falando aqui o seguinte, que somente este parágrafo, ou seja, somente este parágrafo, vai receber a sua formatação. Se eu criar um outro parágrafo dentro desse meu arquivo HTML, ele não vai ter esse estilo. Por quê? Porque eu não vou colocar diretamente esse comando nele, apenas que eu faça a colocação, né? Se eu colocar, tudo bem. Beleza? Então, aqui também é uma outra forma da gente usar a folha de estilo, mas a gente não recomenda também, justamente porque isso aqui só funciona para o elemento específico que a gente está formatando. Ok? Esse arquivo aqui eu vou mandar para vocês depois, viu? Dessa apresentação. Então, vamos entender o seguinte aqui no CSS, porque isso aqui é extremamente importante, gente. Tem os elementos da HTML que vão ser identificados por sua tag, né? Então, P, H1, H2, H3, table, form, igual nós vimos aqui, ó, nesse exemplo, certo? Então, isso aqui, ó,
são elementos HTML que a gente está fazendo uma formatação geral para todos esses elementos, ok? Então, quando eu coloco H1, qualquer H1 que eu tiver na página, eles vão ser formatados desse jeito aqui, ó. Quer ver? Ó? Vou colocar outro H1 aqui, ó. H1 e FNG. Vou executar aqui, ó, novamente, ó. Ok. Então apareceu aqui FMG. Ficou formatado exatamente igual ao outro. Né? Por quê? Porque eu coloquei uma formatação padrão para esse elemento. Assim como nós fizemos aqui para o parágrafo. Uma formatação padrão para os parágrafos. É sempre usando essas propriedades. Quando a gente faz isso, a gente está falando que a gente tem um seletor. Ok? Seletor. Agora, a gente pode ter uma formatação do tipo classe. Né? O que é uma classe? É um rótulo, é o nome dado ao estilo, que vai formatar um grupo de elementos. Ou seja, eu vou dar um nome para uma classe, eu vou falar assim, ó, esse grupo de elementos aqui vai ser formatado dessa forma. Então, o nome pode ser do jeito que eu quiser personalizar. Minha classe, primeiro, segundo. Né? Uma coisa que vocês vão perceber que a classe é muito importante porque a gente pode ter, por exemplo, aqui, ó, parágrafos da classe X e parágrafos da classe Y, certo? Então, a gente pode ter vários parágrafos, mas parágrafos que estão em regiões diferentes do código que a gente quer formatar de forma diferente. Então, essas classes a gente utiliza com muita frequência também. E outra coisa é o ID. O ID é o estilo que vai formatar um único elemento. Então, vamos dizer que quando a gente cria um ID para um elemento HTML, a gente tem um elemento único. Né? Isso aqui a gente vai entender um pouco mais até o porquê disso, porque a gente cria IDs quando a gente estiver fazendo a validação com scripts. Né? É interessantíssimo a gente entender que eu preciso de um ID para eu fazer algumas coisas. ID é como se fosse eu ter um elemento na tela, né? Qualquer elemento da tela, eu vou identificar ele com o nome. Aí eu vou conseguir acessar ele diretamente. E a partir desse momento que eu acesso esse elemento específico, eu tenho condição de alterar propriedades dele. Então, posso clicar no botão e alterar uma imagem que está no meu documento. Eu posso clicar no botão e trocar a cor de fundo da minha tela. Eu posso fazer um bocado de coisa, principalmente se eu estiver usando scripts para isso, né? Então, o ID é o nome único de um elemento. E uma coisa que a gente percebe aqui, que as classes a gente vai ter um nome com ponto na frente e os IDs vai ter uma hashtag, né? um quadrinho aqui na frente do nome. E o seletor a gente tem um nome de uma tag HTML, certo? Então tem essa diferença, seletor, classe e ID. Por mais que pareça bobo essa definição que eu estou dando para vocês aqui, vocês vão ver que isso aqui é muito importante na hora que a gente estiver desenvolvendo nossos arquivos CSS, né, as folhas de estilo. Então, vou continuar aqui, vamos fazer uma identificação. Vocês vão falando para mim aí no chat o que significa cada coisa. Minha página, isso aqui é o que? É seletor, classe ou ID? Responde aí. Minha página, hashtag minha página, é seletor, classe ou ID? ID, professor? ID, tudo bem. ID. Form, seletor, classe ou ID? Classe? Seletor. Por que é seletor? Porque é o nome de uma tag HTML, certo? Então, tag HTML é seletor. Hashtag menu, seletor, classe ou ID? É ID, né? Isso, ID. Ponto atenção, seletor, classe ou ID? Seletor? Classe, né? Por conta desse pontinho aqui na frente, ó.
H4, seletor classe ID. Seletor, muito bem. É um título de nível 4, certo? Ponto verde, seletor classe ID. Classe. Classe, isso aí. Pronto. Né? Então, vocês viram a diferença. Quando aparece um hashtag na frente, é um ID. Quando aparece o nome de um elemento HTML, é um seletor. Quando aparece um ponto na frente, é uma classe. Ok? Isso aqui é um elemento único. Isso aqui é um conjunto de elementos, só que são todos os elementos que tem essa tag, ou seja, form, H4, P, etc. Só que fica muito geral. E o ponto aparece as classes que determinam a formatação de um conjunto de elementos. Aqui podem ser mais de um também. Só que a gente determina qual que vai ser. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem a definição de um parágrafo, ou seja, um seletor, que vai ser a cor verde com a fonte size 16, destaque, cor verde, cor vermelha com fonte size 28 e rodapé, que é uma ID com a cor cinza, tamanho da fonte 12 e o alinhamento centralizado, ok? Eu vou fazer isso aqui para vocês, ó. É só para vocês verem qual que vai ser a diferença que a gente vai ter. Vou aproveitar esse aqui que a gente já está aberto, não precisa fazer outro não. O P já está formatado, vou considerar que já está ok, do jeito que a gente quer, né, que é o seletor. Outra coisa que eu vou colocar aqui vai ser o destaque, a classe destaque. Classe destaque vai ser color red. Vou seguir o que estava no exemplo aqui, font size 20 pixels, um pouquinho maior o texto. E aqui eu vou colocar rodapé, que é o ID, color gray cinza, né? Font size vai ser 12, né? Rodapé mais pequenininho mesmo. Text align center, alinhamento centralizado, ok? Como que a gente usa isso aqui, né? O PH1 acaba que eu já tenho elementos iguais a esse dentro do código HTML. Então, a formatação já está acontecendo aqui. Destaque em rodapé a gente não tem ainda. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no código HTML e vou colocar esses elementos de destaque, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó. Olá, pessoal, como vocês estão? Aí, vou colocar aqui P class stack, né? Por que class? Porque a gente colocou classe aqui, ó, pontinho, destaque, tá vendo? Pontinho. Então, P class destaque. Então, eu vou formatar esse parágrafo aqui agora com esse estilo aqui, viu? Então, olha só o que vai acontecer. Vamos bem, ok? Aí eu posso colocar outro parágrafo em destaque também. Aula de web. Web. Né? As classes eu posso colocar quantos elementos eu quiser. Aí eu vou colocar mais um elemento aqui, ó. Vou colocar PID rodapé. Opa. PID rodapé. E esse rodapé aqui, a gente vai colocar símbolozinho aqui, ó. COP 2021 e FMG. Peguei esse negócio aqui. Esse copyzinho aqui, ó,
aquele C, né, de copyright. Então a gente vai ver como é que vai ficar esse negócio aqui. Olá, ó. Olá, pessoal, como vocês estão? Estamos bem, aula de web, né? Por que esse texto ficou vermelho? Porque a formatação desse estilo aqui, ó, destaque, é a cor de fonte vermelho, né? Color red. Font size 20. Vocês percebem que tem uma ligeira tamanho um pouquinho maior. Aqui é um parágrafo comum. Esse parágrafo comum tem tamanho 18. Só que aqui a gente tem o tamanho da fonte 20, né? Quase não dá para perceber, mas se olhar direitinho, a gente consegue ver que esse aqui é um pouquinho maior. Aqui embaixo ele mostra também do mesmo jeito. Por quê? Porque esse P, ele também usa essa classe, destaque. Certo? Então, a gente formatou aqui a aula de web com destaque também. E aqui embaixo, olha só, aqui embaixo, eu tenho o Czinho, né, o símbolo do copyright, 2021 e FMG. É o texto que eu escrevi aqui, ó. Como eu usei um ID rodapé, vamos dizer que toda página vai ter esse rodapé que vai aparecer sempre centralizado e menor. Né? Por que que aparece desse jeito? Porque a gente colocou aqui, ó, o hashtag rodapé, a cor vai ser cinza, ou seja, bem clarinho, né? Font size 12, ou seja, o texto está bem menor, e o alinhamento centralizado. Legal? Então a gente consegue perceber aqui que eu tenho muitas possibilidades de trabalhar com códigos CSS, né? Justamente porque eu posso formatar um elemento único, ou seja, esse parágrafo vai ser único na nossa página, é o único parágrafo que vai receber esse ID rodapé, ok? Essa página aqui. Esse parágrafo ele tem uma classe comum, que é destaque, né? Aqui também usa a mesma coisa. Legal? Esses aqui são formatações gerais, ou seja, estou usando o P aqui para formatar ele, por isso que ele fica verde. E o H1 que a gente tinha formatado aqui, ó, ele fica do jeito que já está, né? Ele já fica maiorzinho e tal, com a fonte diferente, e a gente já tinha deixado ele desse jeito mesmo. Isso aí foi escolha nossa mesmo. Beleza? Isso aqui é bem legal, né? Porque a gente consegue fazer uma visão dessa página muito mais fácil. Olha a diferença aqui, ó. Olha o código HTML que a gente fez e mesmo assim está todo formatadinho aqui, ó. Que bacana. Né? De certa forma, facilita bastante, né? Isso aqui é difícil escrever? Não. Vocês vão pegar a manha, que nem eu falei. Executa os exemplos, vê o que vai acontecer, né? Como que ele vai ficar em relação a resultado, e vocês vão aprender a fazer. Tudo que a gente faz em programação, informática, isso aqui é meio que prática, prática, prática. Eu vou lá, pratico um pouquinho, né, vejo o que está acontecendo, eu olho ali o código que eu digitei, percebi o que o código faz, ok, aprendi. Né? Quanto mais eu fizer, mais eu vou aprender. Então, o único segredo, vamos dizer, que tem para aprender isso aqui é isso, é praticar. Não tem uma outra coisa que vai fazer diferença para vocês, não. Beleza? Nós vimos aqui essas propriedades, né? Foi color, font family, font size, eu já tinha mostrado para vocês. Agora tem outras propriedades que podem ser utilizadas. Por exemplo, font style. A gente usa ela quando? Quando eu quero deixar o texto um pouco mais deitadinho, por exemplo, o texto do tipo itálico, né, que fica fonte deitada. Font 80 seria o peso da fonte, ou seja, eu quero deixar ele mais forte, é o negrito. Então a gente pode colocar essas propriedades. Eu vou aproveitar esse exemplo que eu estou fazendo, depois eu passo esse material para vocês. Aí é importante vocês pegarem e fazerem
os exemplos separadamente, porque aí vocês vão aprender mais. Como eu falei, isso aí é questão de prática. A cor, gente, é até bom mostrar esse slide aqui, ó, que aqui está sendo definida a cor de duas maneiras. A cor está usando uma combinação RGB. O que significa isso? Red, Green, Blue, é a combinação dessas três cores, vermelho, verde e azul. E elas têm uma escala de 0 a 255. Então, essa cor aqui, ó, eu sei que é o vermelho bem forte. Por quê? Ele está recebendo vermelho 100%. Então, red, né, esse primeiro R aqui, é um vermelho. Então, 255 está recebendo um vermelho. Como é que eu sei disso? Eu preciso decorar isso? Não, né? Eu não preciso decorar isso. Tem softwares que vão entregar para mim a cor já pronta. Assim como eu falei para vocês que tem aquela tabela de cores que vocês podem continuar usando. É igual aqui no Paint, ó. O Paint, o pessoal não usa o Paint com muita frequência, mas se vocês forem olhar aqui, ó, quer ver? Se eu clicar aqui em editar cores, não sei se vocês já tinham reparado, ó, tem assim, ó, vermelho, verde e azul. É exatamente essa sequência aqui, ó. Deixa eu cancelar e jogar essa tela aqui para baixo. Olha só. Vou clicar aqui em editar cores. Tá vendo? Ó? RGB, vermelho, verde e azul. Tá vendo? Ó? Vermelho, verde e azul. Se eu vier aqui, ó, eu quero essa cor aqui, ó, no meu texto, ó, vou escolher essa cor aqui, beleza? Aí tem assim, ó, vermelho 86, verde 40 e azul 223. O que significa isso aqui? E se eu chamar a cor assim, ó, RGB, colocar, ó, vermelho é quanto? 86. Verde é quanto? 40. E azul é quanto? 223. Se eu pegar essa cor aqui, ó, e jogar aqui no meu código, colocar no destaque aqui, ó, no lugar do red. Apagar aqui, ó. Rolou? RGB 86, 40, 223. Tá vendo? Já reconheceu que é o roxo. Tá vendo? Olha só como é que ficou. Eu usei o Paint, né, do meu computador aqui mesmo, sem nada demais, para eu poder descobrir a cor que eu queria. Eu posso fazer isso com qualquer cor. Ah, eu quero deixar ela, sei lá, qualquer cor aqui que eu quiser, ó, laranja. Esse laranja aqui mais escuro um pouquinho. Aí eu venho cá, qual é o vermelho? Vermelho, 245. Qual é o verde? 137. Qual é o azul? 18. Né? Eu venho cá, apago isso aqui, colo, e já vai saber que vai estar em laranja, tá vendo? Tem essas combinações. Ou eu posso usar a minha paleta de cores. Onde é que eu pego a paleta de cores? Na própria internet, que eu não falei lá, ó. Coloca aqui, ó, tabela de cores HTML. A gente vem aqui, tem um bocado de site. Ah, tem essa aqui legal. Vamos pegar aqui, ó. Ah, eu quero pegar uma cor aqui, esse vermelho aqui, ó. Fire Brick. Aí eu venho aqui, seleciono, copio, Ctrl C, né? Vem cá, ó, e colo. Os pontos, colo. Executa aqui, ó. Lá como é que ficou. Legal, né? Então, essas cores eu posso usar tanto o nome, igual estou usando green, red, blue, como eu posso usar os códigos delas com tabela de cores ou esse conjunto, igual eu mostrei aqui, que a gente pode fazer no próprio Paint para pegar essa numeração. Qual que vocês vão escolher? É que vocês acharem melhor. Né? Eu acho que a tabela de cores
ela facilita mais, é mais fácil. Então é só copiar esse código HTML aqui, ó, que a gente chama de código hexadecimal. Vocês colam aqui para colocar a cor que vocês querem, né? Facilita bastante. A combinação de cores aqui é muito maior, viu, gente? Do que ficar só escrevendo o nome da cor. Quando eu escrevo só o nome, a combinação minha é limitada. Aqui praticamente eu não tenho limitação de cores que eu quero usar. A grande vantagem é essa. Beleza? Vamos ver lá as outras marcações. Por exemplo, font style, italic e font weight bold, né? Vou colocar aqui, vou fazer no código aqui direto, é melhor. Vou falar que o parágrafo, todo parágrafo, ele vai ter a letra deitadinha. Vou colocar aqui um ponto e vírgula para adicionar mais uma propriedade. Vamos colocar aqui, ó, font.style, font style, italic, ok? Itálico. Eu vou executar aqui, ó. Todo mundo ficou deitado. Por que que até essas aqui ficaram deitadas também? Porque, de certa forma, isso aqui também é um parágrafo. Se a gente for olhar aqui, ó, todos eles aqui são parágrafos. Por que que esse parágrafo aqui é maior? Porque a gente redefine as propriedades dele aqui embaixo. A gente coloca a cor diferente, coloca o tamanho diferente. A mesma coisa a gente faz com o rodapé. Ele herda todas as características do P normal, né, que seriam essas aqui, mas aqui a gente redefine algumas. Né? Então, quando for destaque, a gente coloca uma cor diferente, com tamanho maior, e quando for rodapé, coloca a cor diferente, com tamanho menor. Então, por isso, realmente, o texto tem que ficar deitado mesmo. Eu falo que o destaque ele vai ficar em negrito. Então, como que eu coloco aqui a negrito? Font weight bold. E executa aqui, ó. Olha lá, ó. Ficou em negrito, tá vendo? Isso ficou em negrito. Então, esses controles do CSS eles são muito interessantes, porque adicionei a propriedade dentro do CSS e ele já automaticamente já faz a visualização dentro do nosso arquivo HTML. Então, a gente consegue formatar todos os elementos que nós temos na página a partir da definição dessas propriedades. Quando eu falo todos, são todos mesmo. Todos os elementos que eu tenho dentro do HTML podem ser formatados utilizando o CSS aqui, viu? Muito importante isso. Outras propriedades aqui. A gente tem propriedade com força, viu, gente? É propriedade para vocês fazerem assim, como falei, tudo. Cor de fundo da página, imagem de fundo da página. Fala assim, ó, quero pegar essa imagem e colocar no fundo da minha página. O que que eu faço? Eu posso usar o CSS para isso. Eu quero que essa imagem apareça, mas que ela não se repita, né? Porque vocês vão ver, eu vou fazer um teste aqui para a gente. Vocês vão ver que se a imagem for pequenininha, ela vai repetir várias vezes. Mas eu posso definir como que vai repetir isso aí. Vamos lá? Vou colocar aqui para gente. Uma coisa que é muito legal, olha só, quando eu quero formatar o fundo da página, né, o fundo da nossa página, o que que eu faço? Eu venho cá e faço a formatação do body. O que é o body? Body é o corpo da página. Se a gente for olhar assim, o HTML tem um corpo? Tem. Então, toda formatação que eu tiver no corpo é o que vai aparecer no fundo da nossa página, ok? Então, eu coloco o body, né? Que é o elemento HTML, e começo a adicionar formatação. Eu quero colocar uma cor de fundo aqui. Então, coloco aqui, ó, background, color. E eu escolho a cor de fundo que eu quero colocar na minha página. Vou pegar uma tabelinha aqui mesmo, para facilitar. Quero deixar um... Deixa eu ver aqui, não vai ficar meio esquisito, mas não. Um amarelo bem clarinho. Amarelo claro. Não estou vendo amarelo claro aqui. Aí, aqui tá. Não estou vendo. O que que eu posso fazer? Posso ir lá no Paint.
e buscar uma cor, fazer uma cor específica para isso, né? Aqui, ó, estou no Paint, vem aqui editar cores, clicar aqui no amarelo, ó, vou reduzir aqui, ó, a intensidade do amarelo, vai ficar bem clarinho, vai aparecer mais ou menos assim, ó, clarinho mesmo. Aí como é que vai ser isso aqui? Vai ser um RGB, né? Red, Green, Blue, do vermelho 255, verde 255 e azul 149. Vou copiar aqui, ó. Vou falar que a minha cor de fundo vai ser essa, ó. Certo? Vou rodar. Olha lá como é que ficou. A minha página agora tem um fundo com a cor amarela. Deixa eu clicar aqui no botãozinho, ó, só para vocês verem, né? Legal. Cor amarela. Legal? É a cor que eu quiser, né? A que vocês quiserem, vocês podem colocar depois. Beleza? Agora, outra coisa que a gente pode colocar que fica muito interessante, vou ver aqui, ó, pegar uma imagem aqui. Essa página tá meio esquisita, né? Mas vamos lá. Vou colocar aqui IFNMG, imagens, imagem do campus Pirapora aqui, por exemplo. Ó. Peguei essa de cá. Imagem do campus Pirapora, beleza? Eu vou salvar ela aqui no meu computador. Vai fazer o salvar aqui na área de trabalho mesmo para facilitar e mandar salvar aqui. Aí eu vou adicionar nesse projeto essa imagem. Então, como é que eu faço isso? Eu venho cá e coloco, clico nos três pontinhos, venho aqui em Upload File, enviar arquivo de imagem. Área de trabalho, onde que eu tinha colocado, e FMG. Então, vou colocar aqui, legal. Adicionar. Aí, chegou, né? Então, ifnmg.jpg é o nome do meu arquivo de imagem. Já está dentro do meu projeto aqui, certo? Então, eu vou clicar aqui em Style, CSS, e vou importar essa imagem para o fundo da minha página. Eu sei que vai ficar esquisito, viu, gente? Não estou falando isso aqui que vai ficar bonito, não. É só para a gente fazer um exemplo aqui. Normalmente você tem que editar uma imagenzinha. É importante editar a imagem. Dá para pegar e aproveitar de outro lugar? Dá, mas nem sempre a gente consegue uma imagem bacana realmente que vai dar certo, não. Então, colocar aqui background image, dois pontos, e vou escrever assim, ó, URL, abrir um parênteses, vou colocar aspas, e escrever o nome da imagem que eu quero adicionar aqui. ifmg.jpg. É exatamente igual tá aqui dentro do meu diretório, tá vendo? Igualzinho tá aqui. Vou colocar um ponto e vírgula aqui e vou executar. Olha lá, ó. A imagem apareceu. Ok? Vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, para abrir na tela inteira. Olha o que que acontece. Ela se repete várias vezes na página, né? Justamente por quê? Porque essa imagem ela é pequena e ela não consegue preencher o espaço inteiro da tela e ela começa a se repetir. Então a gente precisa controlar isso aí se a gente quiser. Fazer, ó, se eu quiser, eu mostro uma vez só, ok? Agora, se eu quiser continuar deixando repetir, né, é só deixar do jeito que tá aí. O, o formato em si não ficou legal, não, né? Mas tudo bem. É só para a gente aprender aqui os comandos que a gente usa. Vamos colocar aqui, ó. Eu quero falar que essa imagem não vai se repetir mais. Eu quero uma imagem só, ok? Então, coloca aqui, ó, background,
tracinho repeat. Repeat. Eu vou colocar aqui, ó, no repeat. Certo? Não vai se repetir. Então, quando eu executo aqui, ó, parece que nada aconteceu, né? Mas eu vou clicar aqui para abrir a tela inteira. Opa, peraí. Não salvou. Peraí. Vou executar de novo. Executa. Aí. Abre agora. Aí. Então, aqui, ó. A imagem ficou só do lado esquerdo aqui da tela. Né? Por que que isso aconteceu? Porque eu falei para não repetir. Então, mostrou a imagem de fundo na página, mas ela não se repete, ok? Isso aqui é um controle que a gente pode ter. Isso aqui é importante. Às vezes eu quero colocar a imagem de fundo só para fazer um efeito numa parte de cima da tela. Depois não vai ter mais. Aí a gente joga esses itenzinhos aí. Mas fala assim, essa imagem eu quero que ela repita só aqui, assim, ó, só desse lado aqui, assim, na horizontal. Ela vai pegar essa tela daqui até aqui. Posso fazer isso também? Posso. Né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, mas antes disso, eu vou mostrar que a gente pode determinar a posição de início dessa imagem. Né? Como que eu faço isso? Propriedades diferentes, né? Background, position, vou colocar aqui, ó, center top. Vou executar aqui agora. Vou abrir. Center top é o quê? Estou abrindo a minha imagem centralizada na parte de cima da página, ok? Centralizada na parte de cima da página. Então, eu estou falando isso aqui, center top. Eu quero colocar a repetição dessas imagens, vamos dizer, daqui para baixo. Vai ficar repetindo aqui, ó. Eu vou colocar na vertical que é melhor, né? Vai ficar repetindo a imagem aqui, quer ver? Background repeat. Vou colocar repeat Y. Por que repetir Y? Porque Y é o eixo vertical. Se eu colocasse repeat X, ele ia repetir horizontalmente. Só vocês fazerem esse teste depois para ver como é que fica. Olha só. Tá vendo? Tem a repetição dessa imagem de forma vertical. Repeat Y. Então, ele cai aqui para baixo. Se eu tivesse colocado repeat X, ele ia fazer isso aqui, ó. Lado horizontal, ok? Deixa eu ver aqui. Tem um outro comando aqui do background, mas como o texto nosso, o conteúdo é pequeno, não vai fazer diferença, não. Depois vocês pegam na apresentação aqui direitinho. Certo? É muita coisa, né, gente? É coisa pra caramba. O que a gente viu também sobre formatação de texto? Nós vimos o text align, né, que é alinhamento do texto, que é o text align, igual aqui, ó, a gente usou o center aqui para o rodapé e para o cabeçalho também. Tem um text decoration. O que significa isso? Eu posso colocar uma linha para debaixo do texto, né? Vou colocar aqui um exemplo para vocês, igual aqui, ó, H1, né? Vou colocar uma linhazinha aqui, um sublinhado. Como que eu faço isso? Eu venho cá, eu coloco aqui, ó, text decoration, 2 pontos, underline. Vou executar aqui, ó. Olha lá, ó, saudações. Ficou com o texto sublinhado, ok? Então, é uma propriedade legal também que a gente usa com certa frequência. Tem algo que eu posso usar aqui, por exemplo, o rodapé. Não, o rodapé já está.
Mas saudações, eu quero que fique em maiúsculo. O que eu posso usar aqui? Um título maiúsculo. Vou falar aqui, ó. Text Transform, uppercase. O bom do Reply aqui é que ele já adiciona para a gente as opções, né? Ele já facilita bastante. Olha lá, saudações, está tudo escrito em, em letras maiúsculas. Por quê? Porque eu coloquei esse comando. Uppercase significa letras maiúsculas, né? É um efeito aqui, ó. Se eu tirar aqui, ó, colocar aqui um comentáriozinho nessa linha, ó, vou executar de novo, ó, ele vai voltar ao normal, tá vendo? A letra maiúscula, minúscula, minúscula, minúscula. Agora eu tiro aqui, ó, executo de novo, ó. Beleza, ó. É tudo maiúsculo por conta desse comando. Text transform uppercase. Beleza. Acaba que é tanta coisa, gente, é tanta coisa que às vezes o tempo passa tão rápido que a gente não pega tudo, né? Então, tem uns detalhezinhos, né, que eu vou pedir que vocês olhem no material, vou mandar o material para vocês. Se vocês tiverem dúvida de como fazer, vocês vão me mandar mensagem lá no grupo, viu? Então, tem algumas coisinhas aqui, né? Igual a formatação de links, formatação de bordas, que isso aí trabalha muito com imagens também, e é importante vocês fazerem esses exemplos. Aí eu vou passar uma atividade para vocês pegarem esse conteúdo. Se vocês não praticarem, acaba que não aprende. Como eu falei, o único segredo é praticar. Tem essa máxima aí que a gente vai ter que lembrar sempre, né? Vocês estão fazendo curso técnico de informática, vocês têm que saber que para aprender tudo isso aí é prática. Beleza? Mas deu para acompanhar alguma coisa aí, né? Sim ou não? Deu para aprender alguma coisa? Sim. Beleza. Então, vou Deu sim, mandar para professor. vocês. Beleza, João. Vou mandar para vocês o arquivo PDF com os exemplos. Eu peço que vocês façam um exemplo, sim, viu? Faz o exemplo à parte, executa lá, vê o que vai acontecer. E vou postar o exercício também para vocês fazerem. Pode ser que o exercício eu mande até amanhã, ou até quarta-feira, por exemplo. Né? Porque acaba que vocês ainda têm um exercício formulário para fazer. Então, coloquei o exercício formulário até o dia 18, para não ficar uma coisa em cima da outra. Pode ser que eu mande um pouquinho para frente, viu? Mas eu vou mandar também, porque se não praticar, realmente não aprende. Ok? Aí, o que eu faço? Terminei minha página aqui, né? Fiz a minha formatação bonitinha. Não tá tão bonita, né? Mas tudo bem. Foi o que eu consegui fazer de melhor até agora. Eu vou clicar aqui no botãozinho, 3 pontinhos, né? Eu vou clicar em download como zip. E aí eu já vou ter o exemplo pronto para enviar para vocês também. Beleza? Então é isso aí. Boa tarde para todos e vamos estudar.